E um outro contexto que eu quero trazer também é sobre a Michelle Bolsonaro, porque esse consenso no nome do Flávio parece ainda não haver em relação à própria família, porque o assessor da Michelle, o coronel André Costa, compartilhou em suas redes sociais publicações contrárias à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. No início de dezembro, o aliado da ex-primeira-dama republicou um post de uma matéria com o resultado da pesquisa Quest que mostrava que 62% dos entrevistados diziam não votar no senador, aliás, mesmo com a bênção de Jair Bolsonaro. O assessor também repostou trechos da entrevista do pastor Silas Malafaia ao portal Metrópolis, na qual o líder religioso defende a saída de Flávio do pleito e a candidatura de Tarcísio de Freitas. Ao Metrópolis, o coronel negou que seria contrário à candidatura de Flávio e afirmou que a sua posição é a mesma do PL, mas teve essa sinalização. Então, parece não estar havendo consenso. A gente relembra também que a Michelle Bolsonaro foi tirada do cenário político, né? Ela que representava ali, era a chefe do PL Mulher, estava à frente do PL Mulher, e as agendas foram interrompidas e disse que só voltaria no mês de abril, pelo menos essa é a previsão. Será que de fato ainda não há esse consenso, Dávila? Não há esse consenso e, aliás, o que existe hoje, como eu já falei várias vezes aqui nos Pingos nos Is, Flávio Bolsonaro está passando por um teste se a sua candidatura é para valer ou não. Para mim, esse teste vai ocorrer até o final de março. Se ele conseguir sair no fim de março como um candidato para valer, aí eu acho que começa a mudar um pouco esse grid de presidenciáveis. Segundo ponto importante, a direita não está tão fragmentada. Nós vamos ter talvez 3 candidatos de direita. 3 não é que nós vamos ter 20 candidatos de direita, 3, 4 candidatos de direita. Então isso mostra que são candidatos, ao contrário, né, acaso do que foi eleição em São Paulo, não tem nenhum fio desencapado, como foi o Pablo Marçal, que cria a história do debate, da briga e tal. Então, ali são governadores de estado, é um senador, né? Não tem nenhuma figura que vai polemizar, ou radicalizar, ou ser o antissistema, que vai desestruturar a direita. Então, ao meu ver, é uma direita que tem muito mais chance de andar unida, porque são todos políticos experientes, são todos políticos que tem uma história na política e que não vai fazer esse teatro do desagregar. O terceiro ponto, eu quero comentar em cima do comentário do Diego, que é muito importante. O Centrão sempre foi assim. Não existe unidade do Centrão. O Centrão, em nenhuma eleição do Brasil, uniu inteiramente toda uma candidatura. Ele se divide de acordo com os interesses regionais. Nós temos que levar em consideração aqui a coisa mais importante. O Centrão não está interessado em eleger o presidente da República. O Centrão está interessado em eleger a maior bancada no Congresso Nacional. Para ele, a eleição acaba no primeiro turno, ponto. E eles vão fazer essa conta de acordo com a realidade local. Mas o que pesa é que o endosso oficial de um partido do Centrão a uma candidatura, o candidato leva o tempo de televisão e algum dinheiro lá para sua campanha. E isso é importante numa corrida tão acirrada como será a eleição. Então, o fato é que não importa se a gente está falando do União Brasil, do PSD, do MDB, qualquer um desses partidos, nunca haverá união em torno de uma candidatura. Porque, inclusive, para aumentar as bancadas, as realidades locais é que mandam na eleição. Então, isso não vai acontecer. Mas o importante é o endosso oficial do partido que o candidato leva. Tempo de televisão e leva algum recurso. Então, nisso é que pode fazer a diferença para que lado esses partidos centrão vão pender, para o lado do governo ou para o lado da oposição. Por último, é muito importante aqui tratar de outro assunto que nós já conversamos aqui nos Pingos nos Is. São os assuntos que são prioridades para a população. A questão da segurança, da inadimplência, são 2 temas-chave que criam enorme constrangimento no governo, que não sabe lidar com esses 2 temas, hoje, os 2 temas mais urgentes para o brasileiro comum. Agora, em relação também ao nome da Michelle, vocês acreditam que possa ter uma reviravolta ou isso geraria um conflito muito grande em relação à família Bolsonaro? Eu estou até curioso para saber o que vai ter nessa carta que o Flávio Bolsonaro prometeu divulgar amanhã para a imprensa. Acácio Miranda.
Estou curioso para saber qual vai ser o clima na ceia entre ela e os filhos, né? Que está mais Você tem próximo um que a ponto. carne. De fato, eu acho que a Michelle seria um ponto fora da curva, porque pesquisa, aliás, escolha eleitoral é muito pautada em pesquisa ultimamente. E a Michelle, dentre os pares do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a que melhor performa por N razões. Mas a Michelle nunca foi tratada no núcleo bolsonarista como uma presidenciável. Ela foi tratada como uma possibilidade de vice se eventualmente o candidato fosse o Tarcísio, portanto, alguém de fora do núcleo bolsonarista, ou como uma candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Então, obviamente, se fosse em algum momento ela a escolhida para disputar a presidência da República, eu acho que seria um ponto muito fora da curva da realidade atual. Até porque essa escolha não é exclusiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela passa também por Valdemar da Costa Neto e pelo núcleo do PL. É óbvio que publicamente ninguém vai contrapor a decisão do ex-presidente, mas é óbvio também que nos bastidores eles vão tratar esta informação, essa escolha, para que ela seja a melhor possível. Inclusive, é importante a gente observar isso. Nós, da mídia, só tratamos como algo concreto a indicação de Flávio Bolsonaro a partir do momento em que há uma manifestação de Valdemar da Costa Neto nesse sentido. Até então, ele não pode ser presidente, candidato à presidência de si mesmo ou sem um partido eleitoral. Então, toda essa conjectura fica no Brasil vinculada aos aspectos eleitorais e partidários. David, só fazer uma justiça. Ontem no off, nós três falávamos sobre isso, então não foi algo que eu trouxe. O Dávila trouxe uma pitada, você trouxe uma pitada, eu trouxe outra. Esse foi um posicionamento discutido em conjunto entre todos nós. O Diego não participou porque ontem ele estava remotamente. Inclusive, de forma remota, agora ele pode se manifestar e trazer a análise também em torno desse tema. Diego. Olha, David Tarso, eu acho que isso escancara aquela fratura que existe no bolsonarismo, que ficou, de certa forma, exposta quando houve a crise com o apoio do PL ao candidato Ciro Gomes. Apoio que, inclusive, foi declarado pelo presidente Valdemar Costa Neto durante a entrevista aqui no Direto ao Ponto, na Jovem Pan. Então, que a família Bolsonaro nunca foi a família do comercial de margarina, isso sempre esteve posto. Essas brigas, essas intrigas, elas sempre orbitaram a família Bolsonaro. Mas eu acho que a força que o sobrenome Bolsonaro ainda tem no campo da direita faz com que exista espaço para todo mundo. E claro, nesse contexto, Michelle, acredito eu, não deixa de ser um plano B que se encontra na prateleira. Eu acho que a estratégia de Jair Bolsonaro ao endossar a candidatura de Flávio não é bem a vitória, como eu sempre tenho dito. É mais uma questão de manutenção do protagonismo do campo e uma sobrevida para o bolsonarismo. Ganhar aí mais 4 anos de relevância para reorganizar o campo bolsonarista, mas essa missão também poderia ser cumprida com Michelle Bolsonaro, acho que de forma mais competitiva. A questão é, existem questões pessoais, umas mais claras, outras não tão claras assim, entre os membros da família Bolsonaro. Acredito eu que Jair Bolsonaro não teria algum óbice à candidatura de Michelle no lugar da candidatura de Flávio. Está muito claro que isso é algo entre a ex-primeira-dama e os filhos do ex-presidente Bolsonaro. Enfim, como eu disse, o tempo talvez nos revele algumas dessas respostas, ou talvez isso fique para sempre guardado aí as 7 chaves. Mas o fato é que existe um racha dentro do clã Bolsonaro. Existem questões familiares que acabam contaminando também as estratégias eleitorais no clã Bolsonaro. E isso, como o bolsonarismo tem uma grande relevância, ainda tem uma grande relevância, certamente não escapa à tomada de decisão do eleitor.